Boa noite a todos. Eu sou Maria Estefânia Bosco-Otto, mais conhecida por Maritê. Eu sou consultora científica do Hospital DF-Star e hoje estou aqui junto com a doutora Flávia Venin, que é coordenadora da ecocardiografia do Hospital Rios, no Rio de Janeiro, para moderar essa sessão que tem um tema extremamente palpitante, muito interessante para todas as áreas, inclusive para os clínicos, não só os imaginologistas, que é a avaliação não invasiva da doença arterial coronariana. E como convidada especial para a nossa aula magna, e com muita felicidade, ela está aqui ao vivo com a gente, vai falar algumas palavras, nós temos a doutora Adelaide Arruda Olson, que é consultant, o staff da Mayo Clinic, e ela é cardiologista, ecocardiografista e também faz informática clínica lá na Mayo e professora associada da Mayo Clinic do Departamento de Medicina Cardiovascular. É uma honra ter a Adelaide aqui junto com a gente ao vivo. Então, se a Adelaide puder abrir a câmera e o microfone dela, a gente vai ouvir algumas palavras da doutora Adelaide se apresentando e dizendo que ela vai falar da aula de eco de estresse, porque ela foi a segunda autora da diretriz de eco de estresse publicada em 2019. Boa noite a todos. É para mim uma grande honra estar aqui hoje com vocês e o meu agradecimento especial para minha grande amiga Maritê. Eu acho que hoje vai ser uma conferência bastante interessante e vamos lá, acho que está quase na hora de começar. E que todos sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. A doutora Adelaide gravou uma aula para a gente e a gente vai agora assistir a aula gravada da doutora Adelaide sobre a cardiografia de estresse na doença isquêmica. Boa noite a todos. Aqui é a Adelaide Arruda Olson. Eu estou fazendo essa gravação de Rochester, Minnesota, nos Estados Unidos. Eu gostaria de começar essa apresentação agradecendo a minha grande amiga, doutora Maria Otto, pela oportunidade de participar desse evento. Meu trabalho em estresse e ecocardiografia, ele é um trabalho que começou há mais de 20 anos atrás e, recentemente, eu participei do comitê que criou os guidelines para estresse eco em pacientes com ischemic heart disease. E, dessa forma, eu acho que eu estou qualificada para rever as partes que eu acho que teriam mais impacto clínico para nós. Quem estiver interessado em mais detalhes que não serão revistos nessa aula, eu sugiro que vocês vão diretamente ao documento, que é um documento muito longo e bastante detalhado.
mas hoje nós vamos fazer uma revisão prática e objetiva dos aspectos principais da ecocardiografia sob estresse para pacientes com doença isquêmica do coração. Então, quando a gente pensa em estresse eco, o primeiro fator a se definir é que tipo de estresse que a gente vai escolher. Então, o primeiro take-home message é que, se a pessoa tem a habilidade de exercitar preservada, escolha o exercício. Por quê? Pelo fato de ser um stressor que é fisiológico. E quanto que o paciente vai exercitar, na nossa instituição, e também o que os guidelines agora a gente está recomendando, é que exercício até o desenvolver o sintoma. Então, a pessoa vai exercitando, quando chega assim, não consigo mais, é aquele momento que para de exercitar. E usa os protocolos tradicionais para esforço. A ecocardiografia de estresse sobre esforço físico, ela pode ser feita tanto pela esteira quanto pela bicicleta. Na esteira, a gente adquire as imagens antes e após o exercício, e na bicicleta, a gente consegue, como está mostrando nessa imagem, obter as imagens do coração durante todos os estágios do exercício. Quando a gente usa o método farmacológico, que se torna reservado para aqueles pacientes que não conseguem exercitar por várias razões, a gente avalia a imagem do coração também durante todos os estágios, e, além disso, a gente monitora os vital signs, eletrocardiograma, etc. A dobutamina é o agente farmacológico que a gente usa com mais frequência, mas os vasodilatadores, como o dipiridamol, adenosina, também pode ser utilizados, especialmente porque eles incluem a avaliação de reserva de fluxo coronariano. Nesse slide, nós estamos mostrando, mais uma vez, que quando a gente faz o exercício, se a modalidade do esforço for o treadmill, a esteira, as imagens são adquiridas ao repouso imediatamente após o término do esforço. Se o paciente estiver exercitando pela bicicleta, a gente pode adquirir as imagens durante todos os diferentes estágios do esforço, de forma similar ao que é feito durante o estresse farmacológico. Agora, nesse slide, a gente está tentando fazer um sumário de quando que faz cada modalidade. Então, lembrando que o exercício, se o paciente tiver a habilidade de exercitar preservada, a dobutamina, se o paciente não conseguir exercitar, ou também, outra indicação seria para análise de viabilidade, e o estresse usando vasodilatador para análise de perfusão miocárdica. Lembrando que contraindicações para dobutamina, pacientes que tiverem história de hipertensão arterial, tentar preferir o estresse com vasodilatador. Para os vasodilatadores, contraindicação, hipotensão e broncoespasmo. Agora, depois que o estresse está completo, o teste está completo, tem um momento que a gente vai começar a fazer a análise das imagens. E qual que é a forma mais, vamos falar, a melhor forma de fazer essa interpretação que a gente tem feito na nossa clínica prática é o seguinte: quando você for analisar seu estresse eco, começa pela resposta global do ventrículo. Olha primeiro na big picture. Então, foca no seguinte: o ventrículo vai estar contraindo de forma mais vigorosa. Então, qual que é a resposta normal que a gente espera? É a fração de ejeção aumentar
e o ventrículo diminuir de tamanho. A resposta normal é quando a fração de ejeção diminui e o ventrículo fica grandão. E nós vamos discutir mais por que a gente foca nesses aspectos nos próximos slides. Depois que a gente analisa a resposta global, então você foca na resposta segmentar, cada um dos segmentos do coração. O que é que a gente concentra? O que é a resposta normal? É o segmento que está normal ao repouso e continua normal com estresse. A resposta isquêmica é o segmento normal ao repouso, que com estresse fica anormal. A resposta à normalidade fixa é aquele que estava normal no começo e continua assim, com estresse. E a resposta mixa, or mixed, é quando tem uma anormalidade ao repouso e o paciente desenvolve uma nova anormalidade com estresse. Então, aqui, sumarizando de uma forma simplificada a resposta dos segmentos do coração ao estresse. Ok? Então, quando a gente faz essa análise segmentar, a gente tem que manter, keep in mind, a distribuição das artérias coronarianas no coração. Então, o modelo que a gente segue é o modelo de 16 segmentos, que foi que é já considerado tradicional pela Sociedade Americana de Ecocardiografia. E esse modelo, por exemplo, como vocês podem ver, ainda considera que a parede anterior e o ápex e o anterior septum são todas áreas de distribuição da artéria coronária descendente anterior. A parede inferior e o basal inferior septum, distribuição da artéria coronária direita. E existem as áreas de overlap, e eu sugiro para vocês que memorizem essa figura, esse diagrama, tanto com aqueles que estão interpretando o estresse eco, quanto os nossos colegas clínicos que estão analisando os resultados do seu estresse eco, para você ter uma ideia de que a artéria que você vai esperar que esteja o problema, o culprit lesion, que talvez necessite de tratamento com procedimento de revascularização e etc. Então, agora vamos começar com um exemplo de um estresse eco normal. Então, esse aqui, um paciente de 49 anos, com dor no peito, exercitou no protocolo de Bruce por 9 minutos, teve 10 metros, então é a gente fala uma workload que é muito boa. Ele terminou o teste porque ficou cansado, e aí vocês podem ver que aqui é o quad screen format, que essas são as imagens do apical 4 câmeras, e o ventrículo, no nosso formato aqui na meio, a gente usa o ventrículo esquerdo do meu lado esquerdo. Então, aqui são as imagens ao repouso e as imagens pós-estresse. Aqui o apical 2 câmeras ao repouso e pós-estresse. Então, se você compara as imagens, vamos ver assim, aquilo que eu estava falando, ver a visão global primeiro. O ventrículo fica um pouco menor, a fração de ejeção aumenta, então o ventrículo está contraindo muito mais do que estava ao repouso, que é o repouso, aqui após o estresse, e indicando uma resposta global normal do ventrículo ao estresse. E quando a gente olha na função segmentar, aí você vê que todos os segmentos eles estão contraindo super bem aqui, certo? Então, esse é um exemplo de estresse eco normal. Então, é importante de lembrar que pacientes que têm um estresse eco normal, ao follow-up, eles têm uma sobrevida similar daqueles pacientes que estão na comunidade, ou esperado para as pessoas da mesma idade e sexo na comunidade. Então, quem tem estresse eco normal, vai ter uma vida longa. Isso quer dizer para a gente,
o prognóstico é muito bom desses pacientes. Para pacientes que têm uma resposta anormal do ventrículo, em que o ventrículo ele dilata com estresse, tanto o exercício quanto a dobutamina, e que tem o ventrículo dilata, a fração de ejeção ela diminui, e ele tem áreas extensas de anormalidade da contração ventricular, esses pacientes geralmente têm a doença arterial coronária severa, multivessel disease, doença no tronco da artéria coronária, e o prognóstico desses pacientes não é bom. Então, essas são as situações que os pacientes eles se beneficiariam para por procedimentos de revascularização miocárdica. Então, se o ventrículo dilatou, se teve essa resposta ruim ao estresse, é uma coisa que deve ser considerada uma bandeira vermelha. É importante agir no tratamento desses pacientes. Então, agora aqui, por exemplo, esse é um caso de um paciente jovem com dor no peito típica, que teve um exercício limitado, apenas 2 minutos e 40 segundos, teve angina ao exercício, e quando você olha nas imagens, deixa eu ver se eu consigo. Aqui em cima são as imagens ao par externo, long axis, e nessa imagem que está tocando, do apical port chamber. Então, vocês podem notar que aqui, diferente daquele primeiro caso, então, nesse caso, no lado esquerdo, as imagens do paraesternal, do lado direito, as imagens apicais. Vocês podem observar que nas imagens pós-esforço, o ventrículo dilata e existem alterações da contração segmentar que ocorrem principalmente na distribuição da artéria coronária descendente anterior. Aqui, quando a gente fez o angiograma desse paciente, como vocês podem observar, existia lesão importante da artéria descendente anterior proximal, e esse paciente foi submetido a stenting da artéria coronária descendente anterior, com um procedimento foi com resultados bastante positivos. Foi um procedimento de muito sucesso. E os sintomas dele resolveram. Então, agora nesse slide, nós estamos revendo quais são as variáveis que são associadas com alto risco para os pacientes. Então, isso aqui a gente está tentando sumarizar esses fatores que indicam, olha, isso só é um problema para o seu paciente. Essencialmente, são pacientes que têm a capacidade de exercício limitada e desenvolvem grandes áreas de isquemia miocárdica, ao ponto que a função do coração ela se torna pior com o esforço, e o ventrículo dilata e a fração de ejeção cai. Então, esses são os sinais de mau prognóstico para esses pacientes, e mais uma vez ressaltando que são esses os pacientes que se beneficiam de procedimentos de revascularização miocárdica, tanto a cirúrgica quanto a catheter-based. Agora, outro exemplo, esse é um caso de dobutamina, estresse eco sob estresse pela dobutamina, em que no quad-stream format, a gente, além de ter as imagens ao repouso e ao pico de estresse,
Existem também as imagens de dobutamina a baixa dose e o que a gente chama aqui o pre-peak de estresse. Então, a gente também, no caso da dobutamina, a gente compara as imagens ao repouso com aquelas no esforço e concentra na resposta global e também na resposta segmentar. Na resposta global, nesse caso, é uma resposta anormal, um ventrículo dilatando, notem especialmente aqui no apical long axis views, e a fração de ejeção ela não aumenta. E nesse caso, o paciente também teve uma doença arterial, multiarterial coronária, com várias estenoses em diferentes territórios coronarianos e foi tratado por cirurgia de revascularização miocárdica. E esse slide mostrando que o prognóstico, o valor prognóstico de estresse eco já foi avaliado em vários tipos de populações que estão descritas aqui, em homens, mulheres, nos idosos, pacientes com diabetes, pacientes com insuficiência renal, depois de revascularização miocárdica, e em todos esses subgrupos, o mesmo overall information, que é grandes áreas de isquemia é um problema. E, mais uma vez, o estresse eco mostrou que as imagens trazem a informação que é incremental, as informações clínicas, eletrocardiográficas, e que grandes áreas de isquemia são associadas com prognóstico ruim para esses pacientes. Comparando a dobutamina eco em dobutamina SPECT, que é o Nuclear Stress Test, as survival curves são praticamente idênticas. Ambos os testes são ótimos e têm um valor prognóstico similar. A respeito do uso de contraste, a indicação contraste fica reservado para aqueles pacientes em que 2 ou mais segmentos do ventrículo esquerdo não são vistos de forma adequada. E, a propósito, a gente agora tem, ao invés de chamar contraste, a gente chama Ultrasound Enhancing Agent, que antes, usando contraste, trazia muita confusão, especialmente para os nossos colegas que não são ecocardiografistas, sobre o tipo de contraste. O pessoal sempre lembrava do contraste do CAT scan. Então, agora a gente reserva o nome de Ultrasound Enhancing Agent, que é o contraste que a gente usa em ecocardiografia. Então, o agente de contraste pode ser usado em infusão contínua e pode ser usado também como pushes. E a gente usa o Low Mechanical Index, ainda continuamos usando o flash para poder limpar o contraste do miocárdio. E a gente usa bastante contraste para pacientes que estão undergoing stress echo, especialmente considerando que a gente, da nossa população aqui em Minnesota, tem muita gente que é difícil de a gente ver o coração adequadamente. Mais uma vez, o estresse eco é uma modalidade que existe o Appropriate Use Criteria e é indicada para pacientes, quase todos os tipos de categorias de paciente com sintomas de dor no peito. A única indicação em que o estresse eco may be appropriate são aqueles que têm o eletro normal e conseguem exercitar, é o may be appropriate. Mas em todos os outros tipos em que o eletrocardiograma seja uninterpretable,
há pacientes que conseguem exercitar ou não, o estresse eco é sempre indicado e apropriado. Similar ao estresse nuclear. Agora, os novos guidelines também estão recomendando o uso de estresse eco em crianças e adultos jovens. E por quê? Quais seriam as indicações? São para aquelas doenças que acometem os indivíduos jovens e que podem causar consequências no miocárdio, de isquemia miocárdica. Essas condições estão listadas nesse slide e os guidelines agora recomendam que estresse eco pode ser utilizado para essas populações. Para o treinamento, para os sonógrafos, nos Estados Unidos, como vocês sabem, a gente tem no nosso time, existem os sonógrafos que acquirem as imagens de estresse eco, e a recomendação é que eles tenham bastante experiência na área, com pelo menos 1000 studies, 2 anos de experiência, e anualmente eles, para continuar fazendo estresse eco, tem que fazer pelo menos 100 estudos. Para os physicians que estão reading stress echo, tem que ter pelo menos level 2 training, tem que ter pelo menos 1 ano de treinamento em eco para poder ler stress echo. E anualmente tem que manter com a interpretação de 100 estudos. E eles têm que ter revisto o estresse eco durante o treinamento de ecocardiografia. E durante o treinamento, esses são os números que eles precisam que nós precisamos, né? Quando fizemos o nosso treinamento, que a gente teve que fazer. Então, para resumir, existem em estresse eco protocolos específicos para exercício e também para os métodos farmacológicos, o que a gente mais usa na nossa clínica practice para estresse farmacológico é a dobutamina. Existem diferenças na fisiologia que influenciam a escolha do método de estresse, e se a pessoa consegue exercitar, prefiram o exercício. Essa é a grande take-home message desse slide. A gente continua usando ultrassound enhancing agents, especialmente se 2 ou mais segmentos do ventrículo esquerdo não são visualizados bem, sem o contraste. Estresse eco é recomendado para diagnóstico de certas condições que podem afetar crianças e adultos jovens. E quando na interpretação de estresse eco, considerem toda a informação sobre a resposta global do ventrículo, a resposta segmentar, e também, quando o paciente faz o exercício, toda a capacidade de exercitar. Lembrando que aqueles que exercitam pouco, que têm a capacidade de exercitar limitada, isso também é um fator que é um fator de risco para o prognóstico adverso nesses pacientes. E pacientes com alto risco de estresse eco devem ser considerados para a possibilidade de procedimentos de revascularização miocárdica, cirúrgico ou baseado em catéter. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse evento e termino esse slide apresentando a minha família, meu marido e meus filhos, e espero que brevemente a gente possa visitar vocês aí no Brasil. Um grande abraço a todos e mais uma vez obrigada, doutora Maria Otto e toda a comissão organizadora pela oportunidade de participar desse evento super legal. Parabéns a todos vocês. Bom, Adelaide, eu tenho que agradecer essa aula que foi excelente, bastante completa,
e também a sua presença aqui mais uma vez com a gente. Eu espero que você possa ficar até o fim na nossa discussão, que eu acho que você vai ser um papel importante quando a gente chegar lá no eco de estresse do nosso caso. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Flávia, que vai apresentar os outros palestrantes de hoje e vai iniciar, então, nossa discussão do caso clínico. Eu só queria lembrar a todos que essa sessão ela é gravada e depois ela é disponibilizada no link no nosso site da Reddor, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Maritê. Boa noite para todo mundo. E então, agora entrando, né, após a explicação, né, de todo o guideline de eco de estresse, a gente vai introduzir o caso clínico e aproveitar para ampliar a discussão de multimodalidade na investigação da doença coronariana aguda, né? Também aproveitando para poder discutir um guideline bastante recente, que é o guideline de avaliação de multimodalidade. Para isso, a gente vai contar com a participação de alguns colegas especialistas na área. Quem vai apresentar o caso clínico para a gente é o Dr. Vinícius Maia, colega aqui do Rio, né, coordenador do SADT cardiológico do Hospital Niterói DOR, e os debatedores vão ser o Dr. Antônio Tito Paladino, que é o médico da imagem cardiovascular do Hospital Vila Nova Star, vai discutir com a gente, junto com o Dr. Lucas Cronenberg, né, cardiologista do Hospital do Coração Brasil e do DF Star, e o Dr. Marcelo Radlich, que é médico da ressonância e angiotomografia cardiovascular dos hospitais Caxias DOR, Barra DOR, Rio DOR e Niterói DOR. Tá? Com isso, então, eu abro para o Dr. Vinícius começar a apresentação do nosso caso clínico. Vinícius. Pronto. Boa noite. Me escutam? Sim, está perfeito. Bom, boa noite, é um prazer. Agradecer o convite. Parece que eu estou começando aqui por trás, né? Deixa eu voltar aqui minha apresentação para o início. Pronto. Agora sim. Bom, então, boa noite. Vamos começar aqui o nosso caso clínico. Então, homem de 60 anos, portador de hipertensão arterial, tabagista, né, tem história familiar positiva para doença coronariana, o pai dele tem um relato de infarto jovem, com de 45 anos. Ele procura emergência do nosso hospital com relato de dor torácica impontada, intermitente, de curta duração, sem relação com o esforço. Ele refere a sensação de falta de ar associada aos esforços. Na verdade, esse paciente teve um amigo dele que teve um infarto com supra jogando tênis recentemente. Foi quando ele começou a ter esses sintomas. Ele nega fator atenuante ou agravante. Ele faz uso prévio de temestatin e na apresentação aqui no hospital já chegou já sintomático, né? E o exame físico normal, uma pressão de 13/8, uma frequência de 70 e saturando 97% da área ambiente. O eletrocardiograma que a gente rodou aqui no serviço na entrada é um eletrocardiograma que não tem nenhuma alteração do segmento ST, enfim, que sugira alguma síndrome coronariana aguda de maior risco. Um raio-x de tórax normal e um laboratório sem nenhuma alteração digna de nota, uma curva de troponina, que é a nossa troponina ultrassensível, todas negativas. Então, esse paciente foi aberto um protocolo de dor torácica para ele, a gente usa aqui alguns score de risco aqui, né? Ele deu Hurt Score 4, um Grace de 83. O nosso protocolo ele é classificado com baixo risco. Foi definido que ele seria internado para fazer uma estratificação não invasiva. Ele realizou o ecocardiograma ainda no setor de emergência. Aqui a gente tem os 3 cortes apicais do VE, 4 câmeras, 2 câmeras e 3 câmeras. Não chama atenção nenhuma alteração segmentar. Os segmentos basais aqui da parede antolateral, na parede anterior e infralateral, a gente ficou assim um pouquinho, uma dificuldade de visualização, né? A gente faz 100% dos nossos exames à beira-leito, mas não chamava atenção nenhuma alteração de cavidade, nenhuma alteração valvar. Esse paciente aqui, na análise da função diastólica, ele tinha uma relação EA de 0,8, uma relação E' de 11, mas tinha aí uma linha septal
uma linha lateral limítrofes ali, com o ato esquerdo normal. A gente fez um strain atrial esquerdo que tinha um strain de reservatório preservado, então a gente considerou esse paciente com uma função diastólica preservada, e um strain longitudinal global do VE preservado, corroborando a nossa impressão de uma fração de ejeção preservada. Enfim, então esse paciente foi internado, e aí coube a decisão do time do coração qual seria o método de estratificação desse paciente, anatômico-funcional. Opa, peraí. Flávio? Então, agora a gente abre, né, para a primeira discussão, né, de acordo com o nosso protocolo institucional, esse paciente interna para investigação, né, faz a primeira fase do protocolo, curva enzimática, eletro e ecocardiograma todos negativos, e aí a gente segue para a segunda fase, onde a gente vai estratificar esse paciente. Entre avaliação anatômica e funcional, agora a gente vai chamar o Tito. Tito vai conversar um pouquinho com a gente sobre o primeiro método de avaliação anatômica para esse paciente. Tito, o que você tem para dizer para a gente? O que a angiotomografia de coronária pode acrescentar na avaliação desse nosso paciente, que é um método que hoje a gente tem disponível, né, dentro da rede em vários hospitais? Bom, primeiro, boa noite. Queria agradecer o convite, é sempre um prazer participar. Agradecer a Maritê aí, que está sempre com a gente em todas as apresentações. Bom, a tomografia, nesses casos, é muito fácil a gente falar sobre a tomografia. Eu queria só citar que isso começou já tem bastante tempo, então foram feitos vários artigos há bastante tempo atrás, relacionando a tomografia para esse cenário que o Vinícius acabou de apresentar. Pacientes que chegavam ao pronto-socorro, que tinham dor torácica, eles eram de baixo risco ou de risco intermediário, e ela foi sendo introduzida aos poucos, comparando com outros métodos. A gente tem aqui o artigo do CT-STAT, em 2011, tem um dos mais famosos deles, o HOMECAT 2, que mostravam um certo benefício da tomografia em relação à eficiência, ao custo desse paciente intra-hospitalar e à segurança da realização do exame, comparando tanto com a cintila de perfusão, né, a avaliação da perfusão pela cintila, quanto diferentes metodologias de cada instituição. Então, a tomografia se mostrou tanto segura, eficiente e com uma certa acurácia que ela pôde ser introduzida em quase todos os guidelines que a gente encontra pelo mundo. Dado essa informação, hoje em dia, nesse que a gente vai citar aqui de 2021, vários guidelines introduziram a tomografia de formas diferentes, mas ela faz parte hoje de todo o arsenal para a gente avaliar essa dor torácica e o acompanhamento e diagnóstico desses pacientes. Aqui a gente tem um exemplo dessa diretriz europeia, que juntou diversas sociedades. De uma maneira um pouco mais recente, a gente tem feito essa análise aqui utilizando sexo, idade, o tipo de dor, e a gente conseguindo colocar tanto o teste funcional quanto a tomografia e o exame invasivo, dependendo da probabilidade pré-teste que aquele paciente tem. Então, isso é uma maneira um pouco mais recente de ser feita, essa diretriz leva isso em conta, depois vai ser citado, e a tomografia também está presente nessa. Outra que a gente pode citar também, lançada em 2021, foi no JACC, uma maneira um pouco mais tradicional, e ela qualifica a tomografia para ser utilizada nesses pacientes de risco intermediário, que a gente fica um pouco na dúvida, ainda tem uma dor que sugere que possa ser uma síndrome coronariana aguda, e a tomografia é muito acurada em excluir a doença coronária e também para você graduar, se ela tem uma obstrução importante, moderada ou discreta. Que a obstrução coronariana consegue ser vista pela tomografia, a gente já sabe, tem mais de 15 anos que a tomografia está sendo utilizada para isso. Na emergência foi o primeiro papel da tomo que a gente tem descrito e muito publicado, mas outras características também têm sido encontradas nas placas e que ajudaram muito a entender mais ou menos a fisiopatologia da doença. Então, aqui eu tenho esse artigo do Motoyama de 2007. Então, ele acompanhou retrospectivamente pessoas que tinham tido síndrome coronarianas agudas e que tinham tomografias prévias e que tinham algumas características naquela placa. Então, além da obstrução, placas com remodelamento positivo, com baixa atenuação, às vezes uma calcificação pontual, spot calcification, tinham um pior prognóstico e maior chance de apresentar essas síndromes coronarianas agudas. De modo semelhante, em 2009, eles fizeram uma avaliação prospectiva e publicaram esse artigo também mostrando isso, que a característica da placa também é importante. Então, não só a obstrução, como a característica, o tipo de placa e a localização também. Então, a tomografia começa a se encaixar em várias etapas desses pacientes para explicar a doença e a sua evolução. Aqui eu tenho como exemplo, à esquerda de quem está olhando a tela, uma obstrução na coronária direita,
Então, a gente tem uma placa absolutamente não calcificada, terço médio, com uma suboclusão, mostrando que dá para a gente ver tanto o grau de oclusão quanto o tipo de placa, a qualidade dessa placa, né? Aqui outro exemplo, também um corte transversal, eu tenho a luz do vaso, que seria um corte normal aqui, uma luz completa, e aqui uma placa tanto com remodelamento positivo quanto um spot de cálcio, aqui uma localização de uma calcificação pontual, mostrando com certeza que essa placa ela tem uma atividade um pouco mais elevada, ou provavelmente uma atividade inflamatória mais intensa, que leva com mais chance a você evoluir com uma síndrome coronariana aguda. Então, para resumir, nesse quadro, eu acho que a tomografia encaixa perfeitamente. Ela, com certeza, vai conseguir que a gente diagnostique não só obstrução, quanto ver essas características de placa, localização, de um paciente que não tem doença, pelo menos prévia, sabida, coronariana. Obrigado. Obrigada, Tito. E aí, Vinícius, qual foi a opção nesse caso clínico do nosso paciente? Você conduziu com um estudo anatômico ou funcional? Então, inicialmente optou-se por um estudo anatômico, esse paciente foi para uma angiotomografia, tá? Aqui a gente tem já a nossa tomografia do nosso paciente, uma reconstrução multiplanar. A esquerda mostra a coronária direita, que não tem nenhuma lesão, tá? Nenhuma significativa. No meio a gente tem a nossa coronária descendente anterior, que a gente tem uma estenose aqui no segmento proximal, né? Uma placa mista, uma estenose que foi quantificada como intermediária, moderada, algo em torno de 50%, 50% a 60%. E à direita, a nossa CX, que também não mostra nenhuma lesão significativa. Depois desse nosso resultado aqui, mais uma vez o time se reuniu, né, para definir o próximo passo. Perante esse achado, o que a gente faria? A gente faria uma coronariografia, liberaria o paciente, ou a gente lançaria a mão de uma prova funcional? Como a gente diz, a doença não lê livro, né? A gente pediu um teste anatômico e ficou ali no meio do caminho, né? A anatomia que ficou, não deu muita pista ainda para a gente, para onde a gente vai seguir, né? E aí, o Marcelo, Adlis, você consegue ajudar a gente com a avaliação da ressonância? Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo. Não é para mostrar Vamos. a apresentação por enquanto, não, né? Só para opinar aqui, né? Pode apresentar. Ah, então vou mostrar aqui. Então vou compartilhar a tela aqui. São alguns poucos slides, né? Sobre ressonância, né? Isso aí. Então, compartilhar a tela aqui. Estão vendo aqui? Sim. Deixa eu botar aqui a tela. Só fazer uma ponderação bem rápida agora. O que acontece? Quando o paciente chega num hospital, eu acho que é fundamental a gente dividir se a gente está precisando de um método diagnóstico ou de um método prognóstico. Então, quando o paciente chega e a gente não tem chance do paciente não ter doença, ao meu ver, a angiotomografia de coronária é o principal método, porque ela pode falar desde o paciente ter uma placa intermediária, que nem no caso que a gente viu, até o paciente ter uma obstrução significativa e agilizar a próxima conduta, até o paciente não ter nada e o diagnóstico ser outro, não cardiovascular. Então, do ponto de vista diagnóstico, eu acho que a angiotomografia é o principal método quando o paciente tem chance de não ter doença, tá? Então, deixando isso, essa mensagem, eu vou falar um pouco sobre ressonância cardíaca. Então, existem algumas características da ressonância que são interessantes, que é o seguinte: ela não usa radiação, não tem contraste iodado, as imagens têm alta resolução, e a gente pode fazer cortes anatômicos sem grandes limitações. Como é uma sessão do eco, eu achei oportuno trazer isso aqui, que são umas características da ressonância em relação ao eco. Então, quando a gente está falando de imagem do coração, é importante esse termo de resolução temporal. E a gente sabe que resolução temporal no coração é um ponto importante, porque a gente está fazendo imagem de um órgão que está em movimento. Então, quanto maior a resolução temporal, melhor a capacidade da gente ver esse órgão e esse movimento não gerar artefatos que a gente fique prejudicado. Então, quando a gente vai ver a resolução temporal
tanto da ressonância e a resolução espacial, que é outro ponto importante, que é essa capacidade de você definir melhor os pontos e você ver com mais resolução. Então, quando a gente vai ver essas duas resoluções, muita gente acha que a ressonância tem uma resolução melhor do que a do eco. Só que quando a gente vai ver, de fato, a ressonância magnética ela tem resolução pior que a do eco, tanto temporal quanto espacial. Esses são dois pontos importantes. O eco tem uma resolução espacial e temporal melhor que a da ressonância. Mas por que a ressonância é padrão ouro de uma série de coisas? Porque, principalmente, a gente tem uma resolução de contraste que é melhor que a do eco. Essa resolução de contraste não tem nada a ver com o uso de contraste, mas é a capacidade de você fazer a contrastação entre a cavidade e o músculo. Tá? Então, quando a gente vê aqui uma imagem de ressonância, a gente consegue definir muito bem as bordas subendocárdicas e fazer essa medida de forma precisa. Associado a isso, a gente não tem limitação de janela. Então, a gente consegue fazer o corte do coração e fatiar o coração desde a ponta até a base do coração de uma forma bem clara. Então, assim, além dessa capacidade de a gente fazer essa avaliação do coração com uma alta resolução espacial e temporal, mesmo sendo pior que a do eco, a resolução de contraste é melhor que a do eco e a gente não tem limitação da janela. E associado a isso, a gente tem a capacidade de fazer uma série de caracterizações do tecido. Então, a gente faz a caracterização tecidual do miocárdio, tá? Que são duas situações que agregam muita informação. Essa avaliação morfofuncional associada à caracterização tecidual. Então, quando a gente vai ver a avaliação da função, volumes, espessuras, função segmentar, hoje em dia a ressonância é o padrão ouro, por uma série de razões. Mas a avaliação da caracterização tecidual, principalmente pela técnica do realce tardio, que a gente consegue de fato ver a necrose e fibrose, ela permite a gente ver o infarto, medir o infarto e caracterizar o infarto, assim como outras fibroses que acontecem no coração. Então, assim, quando a gente vai para usar a avaliação funcional, o protocolo que a gente tem usado nos últimos anos é mais ou menos esse. É um protocolo que a gente demora em torno de 18 minutos para avaliar a isquemia miocárdica e a gente acrescenta a função, que é o padrão ouro, a gente faz a pesquisa de isquemia miocárdica, tanto da função segmentar com estresse e a perfusão com estresse, e a gente adiciona também o realce tardio, que a gente consegue ver se tem fibrose por vários tipos de fibrose diferentes. E a gente tem feito com uma certa rotina, para aqueles pacientes que não têm histórico de doença, um score de cálcio. E até não cobramos nada do paciente, a gente faz de cortesia, só que essa informação a gente bota junto com a ressonância. Então, a gente tem toda a informação da avaliação funcional com essa associação de aterosclerose. Então, a gente já sabe que esse método é um método bem seguro, tanto com o uso do dobutamina quanto o dipridamol. A gente não tem feito pela logística a dobutamina, mas a gente faz dipridamol com frequência. A gente sabe que tem uma acurácia muito grande, ela é um pouco superior à medicina nuclear para avaliação da isquemia miocárdica. Mas, aproveitando também essa tabelinha que o Dr. Tito usou, que eu achei muito interessante, essa é uma tabelinha que mostra o uso dos métodos, tanto anatômicos quanto funcionais e invasivos, pela probabilidade pré-teste do paciente, e notem que, assim, uma grande maioria dos casos, ele vai se beneficiar dos testes anatômicos não invasivos pela TC. Então, a TC, para o diagnóstico, ele vem sendo o principal método para a gente saber se o paciente não tem doença de fato, tem doença intermediária ou tem doença significativa. E aqui, só chamando a atenção, quando a gente pega só o teste funcional específico, e se a gente dividir que o paciente tem a necessidade ou vai ter benefício de fazer o exercício, aí a medicina nuclear com teste de força associado, eu acho que é o principal método. Se existe dúvida se o paciente teve ou tem infarto, ou algum diagnóstico diferencial com infarto, como miocardite, aí a ressonância, no caso, aí é o melhor principal método. E se for usar dipridamol e não tem nenhuma desses caminhos, aí pode ser qualquer método que eu acho que vai ser útil.
E aqui, só para acabar, tem 2 exemplozinhos, que a ressonância mais o score de cálcio são úteis. É um paciente que a gente fez avaliação de isquemia, é um paciente que não estava colaborando na respiração, então deu dúvida, essa é a função de estresse e essa é a perfusão. E aqui ficou um defeito de perfusão no septo aqui, mas existe um artefato chamado Dark Ring que às vezes confunde. E essa paciente aqui, ela fez o score de cálcio e ela tinha um score de cálcio bem alto aqui, se eu não me engano foi acima de 1000, o que reforça o diagnóstico de isquemia. Então, essa associação de técnicas para a ressonância ajuda bastante. Assim como esse caso, que tinha uma isquemia aqui, tanto na perfusão quanto na função de estresse alterada na parede inferior, e o realce tardio, que a gente faz também, mostrou alguns pontos de fibrose. Então, aqui é só a minha contribuição em relação à ressonância. Eu já acabei, acho que eu tinha pouco tempo, eu não sei se eu estou passando do tempo, mas para mostrar quando a ressonância vai ser útil. Excelente, Marcelo. Acho que encaixa perfeito, né, no paciente que estratificou anatomicamente como diagnóstico, então, né, o que o Vinícius falou, e precisando de uma complementação funcional, a ressonância fazendo esse tipo de avaliação. A gente pode seguir com o Lucas agora. Vou colocar aqui na... Que vai trazer, então, uma contribuição de uma outra forma da gente avaliar também, do ponto de vista funcional, esse paciente. Porque a gente não pode esquecer, como o próprio Vinícius falou, a gente está num país que é continental, né? E a gente precisa disponibilizar todos os tipos de métodos, né, disponíveis que a gente tem, e a cintilografia também é um tipo de avaliação do ponto de vista funcional que alguns serviços vão ter disponível para esse tipo de avaliação. Lucas, obrigada. Boa noite, pessoal. Eu queria primeiro agradecer o convite de todo mundo a fazer parte dessa reunião, que é basicamente do ECO, mas que a gente tem também que tentar contribuir um pouquinho aí com o que a medicina nuclear e a avaliação funcional podem ajudar no pronto-socorro, né, que é justamente o caso que foi discutido. Bom, queria lembrar os senhores com essa imagem que, na verdade, a gente tem que se situar primeiro em qual paciente a gente está tratando, né? Então, assim, o caso descrito é um paciente que ele chega no pronto-socorro com dor precordial. A gente não sabe ainda se ele tem, de fato, uma síndrome coronária aguda, se ele tem um outro diagnóstico diferencial, ou se esse paciente tem, de fato, uma doença coronariana instável. Então, quando ele coloca nessa diretriz American Heart American College 2021 de doutorasca, quando ele coloca baixo, intermediário e alto risco nesse diagrama para a parte de pronto-socorro de dor aguda, ele está falando do risco desse paciente que chega para o clínico que está no pronto-socorro, dele de fato ter uma dor de origem coronariana. Então, ele é baixo risco, se for baixo risco, não vai precisar de teste nenhum, ele pode ir para casa. Se ele for um paciente de mais alto risco, ou seja, alterou enzima, o eletro está infrado, a dor é típica, quer dizer, esse paciente já vai direto para a CAT, não tem que ficar pensando muito. Agora, se esse paciente tem um score intermediário, que a gente usa muito o hard score, aí sim, nesse caso de dor aguda, a gente vai usar os testes anatômicos e funcionais. E essa mesma diretriz, ela coloca um gráfico, uma tabela, mostrando que o perfil de pacientes depende muito, o tipo de exame que você vai pedir depende muito do perfil de paciente que você pega. Então, por exemplo, no caso do teste funcional, ele pode ser sim a primeira opção, apesar da tomografia estar ganhando muito espaço com toda razão, mas nesse perfil, ainda assim, é possível você utilizar um método funcional de cara em pacientes que sejam acima de 65 anos, pela diretriz, ou que tenham uma chance maior pré-teste de ter uma doença coronariana. Então, se eu pego um paciente que já é diabético, um score de cálcio muito alto, eu já sei que esse paciente é desse jeito, esse paciente, muito provavelmente, ele já tem doença coronariana. Então, é possível que esse perfil de paciente, o teste de estresse, seja favorecido nesse cenário. E aqui, por exemplo, ele coloca na diretriz um paciente que não tem doença sabida. Ele chega quando ele não sabe dizer se tem doença ou não. É claro que ele pode ir para tomografia sim, se ele for um paciente com perfil um pouco de mais baixo risco, baixo para intermediário, mas ele pode também, como eu falei, em alguns cenários, passar para o lado do teste funcional inicial. Essa discussão, a gente tem que lembrar que é uma discussão sobre qual teste você inicia a procura. Não quer dizer que você não vai lançar mão no decorrer da internação ou, enfim, da avaliação dos dois métodos, né? Então, nesse paciente que não tem doença coronariana, ele pode usar o teste de estresse? Pode, desde que ele se encaixe naquele perfil que eu comentei anteriormente. E se esse paciente fez a tomografia, que é o caso do nosso paciente, né, apresentado pelo Vinícius, e ele tem uma estenose inconclusiva, ficou na dúvida, aí sim a gente sabe
que o teste funcional, especialmente com o método de imagem, ele vai estar mais adequado nesse cenário. E aí aqui também, por exemplo, se o paciente já tem doença coronariana sabida, é um outro perfil também. Quantos pacientes vocês que são clínicos não atendem no pronto-socorro que já sabem que tem doença coronariana? Ele já tem stent, ele já tem DAC, então será que eu vou fazer de cara uma angiotomografia como primeiro exame? Possivelmente não, possivelmente nesse caso a gente já vai direto para os testes de estresse, todos esses citados anteriormente aí, né? Quer dizer, você vai tentar entender se aquela dor de fato é relacionada a uma coronariopatia aguda nova, ou seja, se tem um nexo causal entre o que ele está sentindo e o evento isquêmico, ou se esse paciente tem um outro diagnóstico, ele pode ter dor torácica por outro motivo e mesmo assim ser coronariano. E aqui, no ponto de vista da medicina nuclear especificamente, também essa diretriz traz algumas informações que são pertinentes em relação, por exemplo, à capacidade de exercício. Acho que a cintilografia é um teste, um exame extremamente acurado e clássico, quando você pode usar, lançar mão do exercício, você vai avaliar a curva de pressão, como é que se comporta a frequência cardíaca, se o paciente desenvolve sintoma ou não durante o esforço, e se a perfusão durante o esforço, se ela está alterada ou não, se o eletro também altera. Então, a capacidade funcional do paciente são coisas que você não pode deixar de lançar mão quando puder fazê-lo, né? Em relação ao PET também, que está ganhando muito terreno na Europa e Estados Unidos, principalmente, né, que no Brasil ainda não, mas ele figura como padrão ouro, por exemplo, para avaliação de reserva de fluxo coronariano, que é um novo gatekeeper, digamos assim, para avaliação tanto de prognóstico de coronária, que isso vai mudar bastante assim, a maneira como a gente enxerga a coronariopatia, a avaliação de microcirculação, que também é muito importante, inclusive naqueles pacientes que vêm com tomografia, muitas vezes com lesão discreta ou com nenhuma lesão. Ela pode ter dor torácica em relação a isso e ser isquêmico, e ela tem uma reserva de fluxo coronariano diminuído, e o PET-CT seria o gold standard, né? E aí eu vou fazer uma livre adaptação, que na verdade esse quadro já foi lançado em 2021, mas ele já está até um pouco atrasado, porque na realidade o PET-CT, agora em agosto, foi lançado inclusive um trabalho sobre isso, e foi liberado o uso de um radiofármaco específico para PET-CT, que ele não tem a meia vida curta, a meia vida dele é de 120 minutos, que seria o flupiridaz. Esse flupiridaz vai permitir, com certeza, que o PET-CT alcance também essa possibilidade de fazer um teste associado com um teste de esteira para fazer a imagem cardiovascular desse paciente. E também a cintilografia tradicional, se você utilizar as máquinas modernas de CZT, inclusive no Brasil, a gente já tem várias cidades fazendo isso, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, já está começando a usar esse tipo de material. A gente também pode avaliar, sim, a questão da doença de microcirculação, a reserva de fluxo coronariano, tá bom? Então, esses são as vantagens da cintilografia e da medicina nuclear nesse cenário. Uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar aqui é o protocolo de dor torácica, quer dizer, quando o Tito colocou aqueles trabalhos em que a vantagem maior da tomografia foi em relação ao tempo, ele compara basicamente com o tempo de internação de ecoestresse e de cintilografia protocolo completo. Você não vai conseguir estressar um paciente com poucas horas de dor ou tendo dor torácica. Então, você tem que esperar, tem que aguardar. Então, isso é que leva a demora se você usar a imagem completa. Uma possibilidade da medicina nuclear, para casos selecionados, obviamente, um paciente provavelmente já coronariopata, mas que nunca teve infarto, por exemplo, e que eu não quero lançar a mão da tomografia, e ele chega com dor no peito, eu posso injetar o radiofármaco na hora da dor. O que eu tenho de informação? Se esse paciente vier, por exemplo, como esse caso aqui, ó, imagina um caso teórico de um paciente que chega, já é coronariopata, ele nunca infartou na vida, tem vários stents, e ele chegou com dor. E ele está com troponina normal, está com eletro normal, eu quero saber se esse paciente de fato é isquêmico ou não. Se eu injetar o meu radiofármaco na hora da dor e vir com esse perfil de imagem, isso aqui não é estresse e repouso como vocês estão acostumados a ver. Eu coloquei, esse aqui é um caso nosso, a gente só fez a imagem supina, na posição supina e na prona, para poder ver se a gente dilimia alguns artefatos. E vocês vejam que tem sim uma isquemia aguda, muito provavelmente aguda, tanto em segmento apical da parede lateral, quanto em segmento médio da anterolateral. Então, esse paciente que não tem infarto prévio, que você injeta o radiofármaco, ele está alterado, isso até prova contrária à isquemia. Então, você já muda o patamar desse paciente já interna. Por outro lado, se ele vem com uma imagem normal, na vigência de dor precordial, eu posso mandar esse paciente embora tanto quanto uma angiotomografia normal. O valor preditivo negativo desse tipo de situação é em torno de 98%, 99%. E para não ficar só na literatura específica em relação ao tema, que já é vasta, a gente tem um trabalho que a gente conseguiu fazer no nosso serviço, aqui da Rede DOR, na nossa plano do coração. A gente pegou 400 pacientes em cerca de 5 anos de coleta de dados, com um protocolo de dor torácica, fazendo por cintilografia, e a gente comparou com o Heart Score, que é justamente o que a gente usa de critério clínico. E vejam aqui os senhores que a curva ROC em relação ao valor da cintilografia de repouso, ou seja, repouso entre aspas, né? A cintilografia em protocolo de dor, ela é bem maior do que se utilizar apenas o Heart Score. Então, ela vem para somar com esse score clínico.
Nesse trabalho também a gente avaliou que o RAS-Score até 3, como a gente já sabe na literatura, ele teve também um bom papel. É possível de se utilizar, você pode prescindir de exames de imagem se o RAS-Score for até 3, dependendo da situação. E acima de 4, vejam, senhores, que realmente o valor preditivo negativo ele cai bastante, ele não dá para você ficar 100% seguro. E a cintilografia, no nosso caso, no nosso serviço, com os 400 pacientes que a gente utilizou, o valor preditivo negativo foi de 99,5%. Então, a gente conseguiu, na verdade, dar alta para esses pacientes com segurança, em tempo hábil também, em tempo tranquilo. A gente leva, em média, 2 a 3 horas para poder fazer tudo isso, ele já tá de alta. Então, é uma opção também, desde que, como já foi citado em relação à expertise, o seu serviço tem a capacidade de fazer esse tipo de exame também. Tá bom? Então, acho que era isso que eu queria falar sobre a medicina nuclear. Fico à disposição para perguntas e discussões. Obrigado. Obrigada, Lucas. Então, Vinícius, seu paciente tinha uma doença anatômica moderada e precisava definir do ponto de vista funcional, né? Temos aí algumas opções, como a ressonância, como a cintilografia, e como é que você conduziu o seu caso? Vou só pedir para o Lucas compartilhar a tela dele para a gente continuar aqui o nosso caso. Vou ver aqui se eu consigo, peraí. Está como se eu tivesse compartilhado já, não tivesse interrompido. Deixa eu só um minutinho, peraí. Dá um S aqui. Atento, interrompi. Perfeito. Desculpa, Vinícius. Nada. Bom, vamos lá. Bom, o nosso paciente, a gente aqui no hospital, a gente não tem cintilografia, né? Então, é uma opção que a gente não tem. Esse paciente tinha uma queixa ali, meia dúvida de claustrofobia, então a gente optou por fazer um eco de estresse. Tá? Aqui no nosso serviço, a gente usa de rotina os protocolos com dobutamina e dipridamol. Em relação à dobutamina, para variação de doença isquêmica, né? O nosso protocolo clássico, que a gente aumenta a dose para 3 minutos. Também fazemos, eventualmente, né, o nosso protocolo para viabilidade miocárdica e também lançamos mão do dipridamol. Né? A gente sabe que o DIP, a gente tem 2 protocolos básicos, né? O clássico, a gente divide em 2 etapas, mas aqui no hospital, nesse perfil de paciente que a gente interna para a estratificação de doutorato, a gente costuma fazer o DIP acelerado, né? Que a gente faz a dose toda em 6 minutos e não necessariamente aí é necessário o uso de atropina. Tá? A gente usa bastante contraste aqui cardiográfico, a gente costuma fazer uma infusão em bolos, né? A gente usa basicamente para opacificação da cavidade, mas a gente já tentou fazer algumas vezes perfusão em reserva de fluxo coronário, quando a gente faz uso de dipridamol, mas recentemente, como a gente está com a dificuldade do dipridamol, a gente tem usado mais a dobutamina e no contraste a gente acaba usando mais para opacificação. E a análise pode ser subjetiva ou quantitativa. Normalmente, no hospital, a gente tenta lançar mão tanto da subjetiva e quantitativa. No caso que a gente fez aqui, a gente lançou mão apenas da subjetiva. Então, como eu mostrei no início, a gente fez o eco em repouso no setor de emergência, né? A gente julgou que os segmentos basais laterais não eram totalmente vistos, optamos por fazer o exame com contraste, para classificação de cavidade. Então, aqui, normalmente, quando eu faço o estresse com uso de contraste, eu opto por usar tanto, enfim, o parexternal eixo curto, mas eu uso os segmentos apicais, porque eventualmente o VD faz uma sombra e atrapalha a avaliação da contratividade do ventrículo esquerdo. Então, o que a gente vê aqui no início do exame, em repouso, a gente não tem uma boa visualização, a frequência-alvo do nosso paciente era 136. A gente faz a gravação também em dose baixa, quando o paciente começa a ganhar um pouco mais de inotropismo. E no pico do estresse, nosso paciente atingiu um pouco acima da frequência cardíaca, não precisou fazer a atropina nesse caso, atingiu sozinho a frequência. E aí o exame não mostrou nenhuma alteração segmentar, não teve uma alteração, teve alteração esperada do volume do ventrículo esquerdo. E aí a fase de recuperação, que a gente faz aí a reversão com beta-bloqueador, né? Lembrando que é sempre importante a gente fazer a análise na fase de recuperação, porque algumas alterações que podem não ser bem vistas na fase do pico de estresse, elas podem se mostrar para a gente na fase de recuperação. Por isso que é importante a gente ficar atento nessa fase também. Então, aqui, concluindo o nosso caso, né, o paciente, pelo protocolo,
da rede DOR com Grace baixo, ele é considerado um evento de baixo risco, ele entra em rota 3 para a estratificação não invasiva. A gente fez um teste anatômico que mostrou uma lesão intermediária. Optamos por fazer um teste funcional, que ele não evidenciou alteração, e esse paciente ele recebeu alta com uma alteração na estratégia medicamentosa com associação de antiplaquetário e estatina no arsenal terapêutico dele. Isso que eu tinha que apresentar para vocês. Obrigado pela atenção. Maravilha, Vinícius. Obrigada. Acho que deu para a gente explorar, né? Na verdade, passear por todas as opções de estratégia de investigação, né, e avaliação prognóstica, né, do que a gente tem disponível dos métodos hoje, tentando oferecer o que a gente tem de melhor para esses pacientes, que é o cenário da vida real, né? Algumas vezes a gente vai conseguir, pelo valor preditivo negativo de alguns exames, já afastar a doença, outras vezes a gente vai ter que evoluir um pouco mais na avaliação, e em alguns casos a gente vai partir para o padrão ouro anatômico e para o cateterismo, né? É o dia a dia da avaliação da doença coronariana. Agora eu queria, aproveitando que eu já estou com a palavra, e a gente pode abrir já para o grupo também, mas nessa pegada da avaliação do eco de estresse, que foi o que você e o grupo do hospital acabou optando por fazer, você acha que o uso do strain, comparando o strain pré e pós-estresse, e se a doutora Adelaide estiver ainda com a gente aí e tiver opinião para dar em relação a isso, você acha que pode agregar valor nessa avaliação em relação à questão isquêmica? Então, o uso do strain pré e pós-estresse agrega informação para a gente na avaliação de isquemia desses pacientes, Vinícius? A gente eu pelo menos costumo fazer o strain pré e strain pós. A gente sabe que pelo menos não tem nenhum valor de corte definido, mas é um modo é o que a gente tenta fazer para tentar tornar objetivo uma avaliação que é basicamente subjetiva. Então, eu costumo fazer e, enfim, me ajuda em algumas tomadas de decisões. Eu gostaria de escutar aí a opinião da doutora Adelaide sobre isso. Eu gostaria de parabenizar todos os palestrantes, que palestras maravilhosas, que caso interessante, olha, vocês estão todos de parabéns, muito legal, vocês estão todos praticando medicina de altíssimo nível, estou muito orgulhosa por todos vocês, parabéns. A respeito do strain, os guidelines, eles agora de stress echo, a gente está recomendando, deve fazer strain. Na nossa clínica prática, como a gente faz, a maioria dos nossos casos são stress echo sobre esforço, que você tem que pegar as imagens rapidamente, e também com a dobutamina, que o coração ainda está batendo bem rápido, a gente ainda não tem feito o strain durante o stress echo na nossa clínica, mas um dia a gente gostaria de começar a fazer. Maravilha. Obrigada. Maritê, a gente tem uma pergunta, né, do grupo. Quer fazer? Isso que eu mandei no grupo. Deixa eu pegar aqui, que eu dei uma chacoalhada no meu celular e eu tirei uma foto. Então, eu vou ler Você aqui, consegue ler? A Maria Virgínia, consigo. A Maria Virgínia perguntou sobre a opinião do grupo para o método de escolha para análise da isquemia funcional num paciente com revascularização miocárdica há 1 ano e 2 meses, que encontra-se assintomático, mas que veio com um teste ergométrico positivo. O que o grupo, e aí a gente pode abrir, né, para os meninos, Tito, Lucas e Marcelo também discutirem o que eles acham que seria a melhor avaliação para esse paciente que tem um teste ergométrico positivo, mas uma revascularização miocárdica há mais de 1 ano e que encontra-se assintomático. Quem quer falar? Bom, eu posso começar, né? Em relação à avaliação pela tomo, a tomo ela tem uma capacidade de avaliar o enxerto em si, né? A parte de revascularização cirúrgica muito boa, né? É praticamente um dos melhores métodos. O enxerto não tem tanto esse problema que o Radilis comentou do movimento da estrutura. Então, a gente consegue avaliar muito bem tanto o enxerto venoso quanto o enxerto arterial. Lembrando para o pessoal da clínica, é muito importante que a gente tenha um relatório cirúrgico
Existem alguns tipos de pontes, digamos, que são mais complexas, essas que são salteadas, né? Então fica um pouco mais difícil de você avaliar em alguns casos. Mas o leito nativo, geralmente, ele é muito calcificado, tem muita doença nesses pacientes cirúrgicos, então a dificuldade da tomografia é um pouco maior. Então, talvez nesse caso não fosse a primeira opção a tomografia se você fosse avaliar o leito nativo, mas fosse avaliar o enxerto cirúrgico, a tomografia seria uma boa opção, sim. Em relação a algum teste funcional, na prática do dia a dia, a gente vê assim, na rotina do consultório, esse paciente provavelmente, do ponto de vista funcional, ele seguiria normalmente por uma cintila, né, Lucas? É uma boa opção. Se o paciente está em condições de fazer um teste de esteira, que você vai associar as informações todas, como a gente comentou, é uma possibilidade bem plausível para esse tipo de paciente. Agora, eu acho que perguntas complexas não podem ter resposta simples, né? A gente sempre brinca com isso, porque assim, vai depender muito de como é que foi essa cirurgia, por exemplo, porque se for uma revascularização completa, por exemplo, o paciente está assintomático, é de se questionar se tem necessidade de se fazer algum exame, né? Porque ele está com 1 ano e pouquinho que ele fez a cirurgia, a gente não tem evidência para poder dizer que ele precisa necessariamente de algum exame para poder ser seguido. Inclusive, saiu um trabalho recente, até o Post-PCI, que foi publicado no europeu, que ele mostra justamente isso, apesar de ser um estudo que, enfim, merece um olhar um pouquinho mais de cuidado, ele tem um poder estatístico que não é legal, mas o fato é que a gente não tem literatura suficiente para poder dizer que obrigatoriamente um paciente que revascularizou cirúrgico há 1 ano e pouquinho precisa obrigatoriamente de ter uma avaliação com imagem, né? Os guidelines, isso é uma recomendação 2B, os últimos guidelines, eles falam que após 5 anos, o paciente pode eventualmente ou não, dependendo do caso, ser sim avaliado, ele mereceria talvez um pouco mais. Agora, diferente um paciente que não revascularizou completo, que tem artéria que está pendurada, que tem, digamos assim, sintoma, ele voltou a ter sintoma depois que revascularizou, esse é um outro paciente. Aí eu concordo que deveria realmente ir para avaliação, sim. E no caso da cintilografia, a vantagem, no caso, é você colocar esse paciente na esteira e avaliar o sintoma durante o exame. Acho que basicamente é isso. Foi o que o Marcelo colocou brilhantemente na apresentação dele, acho que quando escolher um ou outro, se talvez a preocupação fosse com alguma coisa relacionada à parte mais morfológica, digamos assim, do coração, né, a parte miocárdica, aí sim a ressonância talvez tivesse um papel mais preponderante nesse sentido. Eu acho que isso daí deve estar exemplificando aquele cenário que a gente vê muitas vezes no dia a dia, né? Aquele paciente assintomático que vai fazer um teste ergométrico e vem um falso positivo, né? E qual é o próximo passo, né? O que você faz? Você vai pegar esse paciente e vai botar no CAT ou você vai fazer um novo método não invasivo, né? Acho que esse foi o cenário que a colega quis pontuar para a gente. Aí, né? talvez só lembrar que só lembrar um pouquinho, rapidinho, que o teste também dá informação. Então, que tipo de teste foi esse? Quando que ele esquemiou? Foi no começo do teste? Foi depois? Quer dizer, ele tem uma capacidade funcional boa? Não tem? Reproduzir sintoma? Não reproduziu? Como é que foi esse ínfra? Ele foi ascendente? Foi horizontal? Ele foi descendente? Tudo isso faz parte da avaliação para poder você saber se você vai prosseguir ou não na investigação. Né? Flávia, antes de passar para essa pergunta que apareceu aqui no chat, a gente pode perguntar para a Adelaide. E aí, Adelaide, o que faz com essa revasque aí lá na Mayo? Eles estratificam alguma coisa ou segue fluxo? Olha, eu acho que a gente faria exatamente o que o Lucas está dizendo. Exato. É exatamente a conduta que a gente também faz por aqui. Perfeito. O pessoal está perguntando em relação à contribuição dos métodos dos pacientes assintomáticos com achado de BRE, que é outro calcanhar de Aquiles, né? Eu vou sugerir que o Vinícius fale primeiro, porque isso daí no eco de estresse é um desafio, hein? Aí a gente vê o que a Adelaide falou do eco de estresse. E aí, Vini? BRE é sempre um desafio, mas o eco de estresse, enfim, ele tem uma contribuição, eu acho que entre os métodos, ele pela capacidade, enfim, de temporal que ele tem, ele consegue ajudar bastante e eu acho que ele é um método com uma acurácia bem satisfatória em relação ao BRE. E aí, Adelaide, o que você acha? Quais são as limitações aí? Concordo plenamente com o Vinícius.
Eco de estresse é um método que já foi bastante validado para pacientes que têm bloqueio de ramo esquerdo, e tanto o eco sob esforço quanto o eco farmacológico, ele é um método adequado para fazer o estresse, para esses pacientes, o estresse com imagem. E exatamente como o Vinícius falou, a gente também faz por aqui. Aí o Tito, você não acha que a toma é melhor, porque vai ver aí a anatomia, e aí não tem o problema dessa chacoalhação do septo? Na verdade, entre a toma e a ressonância, a toma não tem nenhum problema com o BRE, né? Para avaliar a luz do vaso, a gente tem problema com frequência cardíaca, o tamanho do tórax, dependendo da máquina, o tamanho do tórax, tempo de contraste. Então, para avaliar a coronária, a toma, o BRE não atrapalha em nada, absolutamente nada. E a cintilo, com aquelas atenuações que dá, aquela coisa que pode ser uma atenuação mamária, pode ser um BRE. A cintilo tem uma limitação na parede septal, especificamente, né? Assim, não é todo paciente com bloqueio de ramo esquerdo que vai ter imagem alterada, tá? Então, assim, não é todo mundo que tem bloqueio de ramo esquerdo que tem o septo com hipoperfusão. A gente considera muito, que a gente sabe que esse septo vai estar hipoperfundido, mas, de preferência, quando a gente faz um cintilo, se você souber fazer bem feito, você tem uma informação importante também. Por quê? Porque mesmo que ele tenha um defeito no septo, a gente tem a mesma informação no estresse e no repouso. E eu estou falando disso pelo seguinte, quando você vai fazer um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, a preferência é por dipiridamol, por adenosina, porque você mexe muito pouco na frequência cardíaca, e a mesma imagem que você faz no repouso é basicamente a mesma do estresse, então o padrão de imagem é parecido. E aí eu consigo comparar uma coisa com a outra. Agora, se por acaso, por algum erro qualquer, esse paciente foi para esteira, e ele faz um teste físico, aí ferrou. Aí se ele vier com hipoperfusão maior no septo do que ele estava no repouso, eu vou ficar perdido sem saber o que fazer. Mas dá para ver sim, as demais paredes, e tanto o próprio padrão, quer dizer, o grau de hipoperfusão na parede septal é possível da gente ter sim uma acurácia boa com um bloqueio de ramo esquerdo sem problema também. Até certo ponto, Lucas, o grau de bloqueio também influencia um pouco, né? Tem bloqueios realmente bem maiores, esses têm mais problema, né? Isso, com certeza. Excelente resposta, achei muito boas as colocações. E agora o Marcelo, queria saber a opinião dele sobre a ressonância magnética. Então, a ressonância a gente não tem muita limitação em relação a isso, não. E a câmera ficou... agora melhorou a câmera. A gente não tem essas limitações em relação ao BRE. Mas eu só queria fazer dois comentários. Um é que, em relação àquele primeiro caso, vocês estavam falando da paciente vascularizado, eu acho que assim, a gente está vivendo um novo tempo que talvez a gente não precise pesquisar isquemia a qualquer custo, entendeu? Ainda mais depois do estudo isquemia que foi publicado e tal. Então, assim, é natural que um paciente que tenha, que seja revascularizado, que tenha algum grau de isquemia e alguma dorzinha. Então, eu, pessoalmente, até para mim é melhor se tiver mais exame e tal, mas eu não acho que tenha necessidade de fazer todo ano teste de esforço e métodos funcionais para pesquisar qualquer grau de isquemia. Eu acho que é até de se esperar que tenha algum grau de isquemia, mesmo que seja discreto, num paciente que já revascularizou, porque ele revascularizou as artérias epicárdias, mas tem a microcirculação. Então, assim, é natural, ao meu ver, a gente deveria tolerar um pouco mais a isquemia. Agora, a gente deveria ter alertas para aqueles casos quando começa a ter disfunção, uma dor muito importante, ou alguma coisa, uma isquemia mais importante. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais tolerante. E em relação a essa parte do BRE, eu acho que a tomografia é melhor para o diagnóstico, eu ainda continuo com essa opinião, mas a ressonância ela não sofre nenhuma atenuação, a gente consegue ver muito bem com o dipiridamol. Bom, deixa eu fazer mais um comentário aqui. É claro que nesse cenário específico do BRE, a gente sabe que o eco ele tem uma capacidade de dar a resposta que a gente precisa, mas quando a gente compara métodos, né, a gente vê que o eco, já só por si só, quando a gente fala de eco de estresse, ele perde um pouco, principalmente sensibilidade para os outros métodos. E quando a gente está aqui no nosso país, aqui, quando a gente está numa instituição onde a gente tem uma gama de opções, é claro que a gente pode fazer opção entre um método e outro,
mas num país tão grande quanto o nosso, a gente tem muitos serviços que não têm a capacidade de ter essa diversidade. Em muitos serviços, o eco é a única opção de estratificação. Por isso que é importante aqui o eco, quando a gente, é claro que se a gente pega o eco e compara com uma ressonância, cada vez mais está claro que o papel da ressonância, com a capacidade de caracterização tecidual, a capacidade da tomografia em estudo anatômico, quando a gente faz essa comparação, enfim, cada um tem seu local, mas eu acho que o eco de estresse tem uma importância muito grande, principalmente no nosso país, onde a gente vai para alguns serviços no interior que a gente não tem aí outros métodos. Então, por isso que é importante, enfim, esse último guideline, essa discussão aqui, e até que a gente se aprofunde um pouco mais nas diversas modalidades de eco, com estresse, com perfusão, que ele pode trazer mais robustez ao método e trazer mais respostas clínicas. Eu queria fazer um comentário, e isso seria até relacionado à presença da Adelaide aqui, que é o seguinte: ela cita na aula dela, e muito bem colocado, que sempre que puder fazer exercício, né? Porque o exercício ele agrega aí um prognóstico importante para o paciente. E aqui no nosso meio a gente sabe que a gente usa muito mais o farmacológico do que o de exercício, talvez pela dificuldade de você ter uma maca ergométrica ou uma esteira, mas a Adelaide podia falar um pouquinho dessa experiência lá da Mayo, porque lá realmente eles fazem, acho que 60% dos estresses são físicos, né? E na esteira. Exatamente. Aqui a gente tem toda a infraestrutura no nosso Stress Echo Lab para fazer eco de estresse sobre esforço. Então, assim, para a gente, diria assim, já está tudo lá. Então, se a pessoa consegue exercitar, faz para o exercício. Se a pessoa não consegue exercitar, você faz o estresse farmacológico. As enfermeiras já fazem essa triagem inicial para a gente. Agora, aqui no Brasil... Aí no Brasil, desculpa, estou me sentindo em casa, né? Dá para se sentir. E a gente, em vários centros, e por várias razões, não dá para fazer o eco com esforço. Isso é uma coisa que infelizmente, acontece no nosso meio. E aí a gente acaba fazendo o estresse farmacológico, e que também é um resultado que vai trazer um resultado que vai fazer o diagnóstico, vai ser um teste que vai te ajudar os seus pacientes. E algo também a lembrar, adicionando aqui ao comentário do Vinícius, é que a ecocardiografia é um método que é portátil e que, mesmo no eco ao repouso, você já consegue fazer diagnósticos que podem fazer uma grande diferença no caso do seu paciente. Por exemplo, no paciente que está na sala de emergência, você pode fazer o eco ao repouso, você pode fazer um diagnóstico de uma dissecção aórtica de cara, você pode fazer um diagnóstico do cardiac tamponade. E mesmo também na área, no stress echo, toda vez que eu estou no stress echo, lendo stress echo, sempre tem um paciente que chega lá, que está com dor típica agora, que tem alguma normalidade ao repouso, que a gente já vê no eco, que já vai delinear o nosso management daquele paciente. E eu acho que isso é algo que é bastante importante de se lembrar sobre a ecocardiografia. O fato de que você já obtém as imagens ao repouso e que, com isso, já pode fazer o screening de certas doenças e pode até parar aqui, não faz o estresse. Não dá para fazer o estresse por uma razão A, B ou C. E é isso que eu queria adicionar. Marita, eu queria só fazer uma Excelente. em relação ao que o Marcelo comentou, só para lembrar assim, que a audiência tem muito clínico, né? Então, assim, a gente precisa contextualizar também o estudo isquímia também. A gente sabe que tem uma literatura muito forte, muito grande, muito robusta para tudo quanto é de método, tanto eco, quanto cintilo, quanto ressonância, para relação prognóstica e diagnóstica de doença coronariana através do exame funcional, né? Isso não foi questionado no isquímia, o isquímia foi um estudo de intervenção, foi um estudo aberto, então ele não foi duplo cego, quer dizer, e tem várias características que precisam ser aprofundadas. Então, por exemplo, eu não posso, paciente recém-revascularizado, como foi perguntado, ele foi excluído do isquímia, eu já não posso contar com isso.
Paciente que tem lesão de tronco, paciente que tem disfunção cardíaca com fração menor que 35. Então, tem vários critérios de exclusão para o trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem incluía os pacientes no isquímia era o pessoal da ponta, não era o pessoal do core lab, digamos assim. Então, ficava a discrição do médico assistente se ele colocava ou não o paciente. Isso faz, sem sombra de dúvida, que você coloque pacientes com um menor perfil de risco no seu estudo. Porque, claro, se você tem uma literatura... Imagina você pegar um paciente seu com 30% de isquemia em território de DA, dilatando cavidade, cair em fração, e você falar, não, agora eu vou tratar clínico. Não tem coragem, ele não vai incluir esse paciente, ele inclui o paciente mais tranquilo. Então, tem alguns detalhes do isquemia que valem a pena ser colocados. De fato, a gente tem um segmento pequeno ainda, quer dizer, para coronária crônica, 3,3 anos de segmento é um segmento ainda pequeno. Se você for ver o tratamento instituído no isquemia por dois lados, tanto quem ficou no tratamento clínico quanto quem revascularizou, foi um tratamento que foi a critério também do clínico que estava na ponta. Então, você tem um perfil muito grave de pacientes com muita coronariopatia, muita isquemia, e que poucos deles foram para cirurgia. A gente sabe que um perfil de diabéticos e coronariopatas triarteriais, quem sabe a cirurgia fosse um pouco melhor indicada. Então, tem muito detalhe no isquemia que vai ser ainda muito abordado. Tem um segmento de longo prazo agora. O principal, a meu ver, como clínico também, que eu não sou só médico nuclear, também faço cardiologia clínica, mas para mim o principal foi o conforto de eu ter um paciente crônico que tem uma isquemia que eu não preciso sair correndo para fazer uma revascularização. Eu posso esperar esse paciente. Eu já tenho esse dado com isquemia, eu posso eventualmente em caso selecionado. Agora, não quer dizer que eu não possa também oferecer outra opção, tanto que se você for pegar nos grupos, o próprio isquemia, em menos de 3 anos, mais de 20% dos pacientes fizeram um switch, né, de um grupo para o outro, e está certo, ele quis avaliar simplesmente uma conduta inicial em relação a revascularizar de cara ou esperar mais um pouco, e é isso que a gente precisa ficar um pouquinho atento, mas eu acho que em relação a métodos funcionais e anatômicos, vai continuar, já tomo com a sua carga de placa e a quantidade de lesões sendo importante, a isquemia também sendo importante, e a gente não pode fugir nunca de dar o diagnóstico para o nosso doente. Acho que é isso que é mais importante a gente sair daqui com isso claro na cabeça. Muito bem colocado. Posso fazer só uma complementação? Não, o meu comentário vai até de acordo com o que o Lucas falou. Eu também acho isso. Eu acho que não é só o isquemia, a gente tem alguns outros trabalhos que vão nesse sentido, mas eu acho que assim, a mensagem em geral é que a gente não precisa correr, que nem antigamente, quando o paciente tem algum grau de isquemia, para falar assim, vamos revascularizar imediatamente. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem importante, porque não é isso que vai fazer a diferença. Se você chegar e detecta, ou tem até clinicamente alguma possibilidade de isquemia, eu não acho que você resolver esse problema da isquemia vai ser o que vai fazer diferença. Então, dá a primeira oportunidade, um tratamento clínico, e ver se o paciente melhora os sintomas, principalmente, eu acho que essa é a mensagem principal, não só do isquemia, mas dos outros trabalhos também. E como a gente está falando de métodos funcionais, avaliação de isquemia, eu acho que esse é um ponto importante. Tem uma outra coisa muito abaixo disso que vocês falaram, acho que também é importante, mesmo aqueles que não têm lesão grave, ou tenha um discreto achado, quer dizer, se eu olhar lesões mínimas ou discretas, pouca calcificação, de qualquer maneira, na tomografia, no caso da tomo, é o diagnóstico de doença. Então, às vezes a pessoa acha que não tem nada, mas ela já tem doença. Pode não estar dando isquemia, não estar dando dor, pode ser completamente assintomático, seria assintomático por 20 anos, mas ele sai daquele local, daquele exame, com diagnóstico de doença. Ainda não se sabe muito bem qual o benefício, mas ele sai com esse diagnóstico, é uma vantagem não invasiva, né? Houve só um comentário aqui da plateia dizendo que lembrar que o eco de estresse não é só a imagem, que tem que valorizar os sinais como falha cronotrópica, inotrópica, equivalentes isquêmicos, então isso também é importante. Acho que agora a gente, pelo avançar do horário e o pessoal já ir desistindo, né, porque deve estar cansado e não jantou, a gente vai apresentar brevemente só o que é essa diretriz em 4 slides para vocês gravarem, e se vocês quiserem deixar a câmera do celular de vocês pronta, esses 4 slides vão levar vocês para o link direto da diretriz por meio de um QR Code. Então, a diretriz a qual a gente se refere é essa diretriz de DAC, que ela foi publicada tanto na revista europeia quanto na revista americana, são equivalentes, e esse é o QR Code que eu me referi. Se vocês apontarem, vocês já abaixam automaticamente a diretriz para o celular de vocês em PDF. E o que a gente acha importante
citar em 4 slides da diretriz é falar que, primeiro, a gente tem que determinar a probabilidade pré-teste, já foi falado pelo Marcelo, já foi falado pelo Tito, e ela é baseada no tipo de dor pré-cordial que a diretriz ela explica como é feito, ela dá as características da dor que estão nessa primeira coluna aqui à esquerda, e em seguida ela fala que se houver 3 características, a angina é típica, se houver 2 é uma angina atípica, e uma dor anginosa se for 1 ou 0 características, e isso vai classificar o paciente segundo esse quadrinho, num risco que é mais baixo risco, que ele coloca como laranja, num risco que é um risco moderado, uma mistura de vermelho e laranja, e no risco mais avançado, que seria o azul, onde não há indicação de teste não invasivo, e sim de um cateterismo, ou uma coisa mais invasiva para o paciente, e isso é baseado na idade do paciente e no gênero do paciente. Então, homens e mulheres vão ter um comportamento um pouco diferente, e isso deveria ser aplicado aos nossos testes, sejam eles funcionais ou anatômicos, antes da gente estar realizando, porque nós somos coparticipantes disso, e todos nós também, de uma certa forma, somos clínicos. Outra coisa que eu chamo a atenção na diretriz é essa referência, a referência 29. É uma referência muito interessante que, em mais de 5.000 exames, tanto de testes anatômicos como funcionais, no final da história, ou como dizem lá nos Estados Unidos, in the end of the day, você tem equivalência entre os testes anatômicos e funcionais. Então, aqui a gente está vendo qual é a melhor aplicação de cada um, mas isso vai depender muito de onde você estiver e de qual é a proficiência do seu serviço e onde o clínico se sente mais confortável. Então, se você pedir um ou outro, você vai estar ajudando o seu paciente. E como as mensagens finais, existem diversas tecnologias não invasivas para avaliar a DAC, e analisam diferentes fases da cascata isquêmica. A aplicação do método escolhido depende da clínica do paciente, a avaliação pré-teste é essencial para determinar o risco cardiovascular e o método de primeira linha que vai ser utilizado, e nenhum método é perfeito, e para o diagnóstico correto do paciente, há necessidade do conhecimento da doença e dos métodos diagnósticos pelo clínico. E como eu não poderia deixar de citar, esse é o meu conflito de interesse, convido a todos aqueles para virem participar do nosso Congresso de Imagem Cardiovascular, que vai ser aqui em Brasília no ano que vem, e eu prometo para vocês que a gente está construindo aí um programa muito fantástico. Muito obrigada, gente. Eu acho que a gente teve um webinar muito interessante, bastante elucidativo, e agradecer imensamente a minha colega lá dos Estados Unidos, a Adelaide, que teve uma participação especial, que para mim foi até uma surpresa, eu não sabia que ela ia participar, e fiquei muito satisfeita, viu? Obrigada aí a todos, acho que foi realmente uma sessão de aplicação prática, né, do dia a dia da gente, todo mundo trazendo uma contribuição da realidade da cardiologia. Muito obrigada, Maritê, aos rapazes todos. Ô, Flávia, foi maravilhoso. Obrigada. E assim, estou muito agradecida por ter participado do webinar, e muito agradecida para vocês todos terem aceitado os convites. E assim, foi muito bom fazer esse eixo Rio, Brasília, São Estados Paulo, Unidos. Mayo Clinic. Muito bem. Obrigada, e lembrando, pessoal, mais uma vez, vocês vão ter essa gravação disponível no site da Redditor. Adelaide, a gente vai mandar para você a gravação do webinar para você mostrar para todo mundo aí, inclusive o Olson e seus filhos. Um beijo para vocês, viu? Uma boa noite. Tá, obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Obrigado.